Olá, hoje vou falar sobre emoções. Esta semana eu tive um dia que eu acordei e eu estava num tanto faz. Meu dia estava nublado, por assim dizer. Então, também não precisam ser todos os dias de sol, mas aquele dia em particular eu não estava vendo o sol além dessas nuvens que eu tinha à minha frente. Então, aquela vontade de ficar na cama e levantar, sabe Deus quando? Porém, os compromissos me fizeram reagir. Então, assim como a lua tem suas fases, a lua nova, daí ela fica crescente, cheia e minguante, assim nós também temos nossos dias. Necessariamente não precisam ser todos dias deslumbrantes. Então, esse dia que era mais cinza, então significa que assim como as pessoas se aproximam de nós e depois elas têm um tempo certo para ficar ou não, assim, quando chega o dia da partida, esse dia sempre soa de uma forma diferente. Mesmo que a pessoa não esteja no nosso convívio, sempre nos afeta esse afastamento. Então, assim também temos as diferentes emoções que nós sentimos em todos os momentos da nossa vida. Porque o que são essas emoções? Elas são despertadas por diferentes pensamentos que nós temos. E os pensamentos, a mente nunca para de pensar, ela sempre está ativa. E temos que controlar os nossos pensamentos, porque eles que vão definir o que nós, a forma como nós acolhemos esses pensamentos, eles nos trazem diferentes emoções. Quando estamos entusiasmados, isso nos impulsiona para novas conquistas, novos ares, novos projetos. Isto é muito bom, mas isto não dura o tempo todo. Podemos, em meio a isso, ter uma emoção de um medo, e este age como um alerta para nós, ou tipo de um puxar de freio para não nos aventurarmos, e é uma forma de proteção também ao que nós estamos sentindo ou que nós pretendemos, para não sermos arrojados além daquele limite ao que estávamos acostumados. Uma emoção de alegria nos conecta a tudo que nós temos à nossa volta, as coisas boas, aos bons sentimentos, as boas lembranças, e por aí vai. E também o da tristeza. A tristeza nos ensina, faz com que nós vejamos o mundo de uma outra forma e podemos olhar para dentro de nós mesmos quando nós temos esse tipo de sentimento. Porém, todas essas emoções são tipo de são mensageiras de necessidades, de valores ou de caminhos que podemos seguir. Então, conforme essa emoção que nos invade, temos diferentes caminhos que nós podemos seguir e fazer essas avaliações. Se essas emoções não têm o nosso devido olhar, podem afetar nossa saúde, e a força do pensamento com as suas emoções pode nos trazer doenças. Este é o motivo de nós vigiarmos os nossos pensamentos. Também essas emoções precisam ser bem cuidadas para que a nossa saúde vá bem. Então, nos trazem emoção,
ou então nos aproximam de pessoas, porque quando nós estamos afim, nós procuramos pessoas que tenham os mesmos sentimentos ou aquela conexão de partir em busca de algo melhor. Então, uma emoção, ela pode se transformar em sabedoria, ela sendo usada no bom sentido e avaliada de acordo, ou então fazer sentido ao nosso existir. Porque afinal nós não somos robôs, nós somos humanos e temos os nossos sentimentos. E esses, de acordo com as coisas que nos acontecem, porque tudo que nos acontece tem uma certa reação no nosso ser. Então, tudo depende da forma como nós vamos receber aquilo que está sendo projetado para nós. Aí é que está a parte de ter um olhar diferenciado para isso. Porque, senão, realmente, como eu tinha dito anteriormente, isso pode uma pessoa fazendo uma declaração ou alguma coisa que ela coloque lá que nós não concordamos, ou falando sobre nós que não é bem aceito por nós podemos encarar aquilo, rechaçar, nós podemos, porque isso não nos pertence, isso é da outra pessoa e não tem nada a ver comigo. Só que isto temos que nos simplesmente policiar e nos cuidar que nós vamos responder e como nós vamos revidar essa colocação que a outra pessoa fez. Então, ter emoções é sentir e é viver. A vida é feita de emoções, tanto as boas como as outras, que nós não consideramos assim. Porém, a emoção, ela traz um recado de aprendizado, se ela não for uma emoção que nós consideramos que ela não é boa para nós, ou então de crescimento. As coisas que são positivas nos fazem crescer e o nosso foco deve ser sobre isso, nos fazer crescer e nos melhorarmos como pessoa no nosso dia a dia, porque é realmente o que está na nossa volta, tudo fica, mas o que cai para dentro do nosso ser, isto podemos usar como crescimento e espalhar para as pessoas que nos rodeiam. Então, a profundidade da emoção dá um sentido para a nossa existência e faz com que nós sejamos pessoas melhores na nossa jornada terrena. Eu penso que era isso. Então, uma reflexão sobre as emoções eu tenho para deixar para vocês. Um bom final de semana e para quem vai me assistir ou curtir, que coisas boas aconteçam na sua vida. Tudo de melhor para você e até a próxima semana com outra reflexão. Até lá!